Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da UNILA que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Chile e o processo de formação de sua nova Constituição. Quem está conosco para conversar sobre o tema é o professor Lucas Mesquita. Tudo bem, Lucas? Se apresenta para a gente, fala o que você realiza aqui na nossa universidade. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde para todos. Eu sou professor dos cursos de Relações Internacionais e Integração aqui da UNILA, né, professor do programa de pós-graduação em Relações Internacionais aqui também na UNILA, e atualmente eu me dedico a duas linhas de pesquisa, uma sobre política externa na América Latina e outra sobre democracia e processos eleitorais na região. Então, hoje, a ideia é que a gente conversar um pouco sobre essas duas questões. É isso. Legal, Lucas. Obrigado por participar conosco. Então, vamos começar esse nosso bate-papo para entender um pouco desse contexto que o Chile tem passado, né? Antes da gente falar de como está se dando o processo de construção dessa nova Constituição, Lucas, acho que é importante a gente relembrar um pouco o contexto, né, desse país que teve um passado recente muito movimentado, né? Então, o Chile vem passando por uma série de movimentações políticas nesses últimos anos, né? Você pode contextualizar para a gente como foram essas movimentações e como elas pavimentaram, né, a via para esse processo de elaboração de uma nova Constituição? Não, perfeito, Ramon. Se a gente for pegar o Chile, né, de agora, o Chile atualmente, e assim, um Chile marcado principalmente por processos populares, de manifestações, de contestações a políticas, a direitos, a gente tem que voltar um pouquinho lá em 2011, né, assim, para a gente entender ali quando, né, os estudantes, os trabalhadores da mineração, principalmente os trabalhadores ali estatais, né, do cobre chileno, vão às ruas e iniciam uma série de manifestações por busca por direitos, né, de educação, direitos à aposentadoria, acesso à aposentadoria. E esses, né, protestos vão reverberar ao longo da década, né, culminando aí no final de 2019, lá em outubro de 2019, até março de 2020, em grandes ondas de manifestações, né, manifestações populares, justamente questionando a estrutura do Estado e a estrutura de direitos que a gente tem no Chile. Né, assim, não sei se todos sabem, mas o Chile, né, ainda tem uma estrutura estatal e uma estrutura constitucional muito atrelada à ditadura do Augusto Pinochet. Né? Então, a estrutura do Estado, por mais que tenham tido algumas mudanças, ainda ela vai se manter muito numa estrutura que foi implementada ali durante a ditadura do Pinochet, um Estado marcado pelas políticas neoliberais, né, ali principalmente sob influência da Escola de Chicago, que vai tornar o Chile um país com uma estrutura de Estado muito pequena, né, uma estrutura mínima, mas que não consegue, né, garantir direitos básicos à população chilena. Assim, no Chile a gente não tem, né, inclusive foi a grande pauta da juventude, né, chilena, que é o acesso a uma educação pública, gratuita, né, e os trabalhadores, principalmente, buscando maiores direitos, principalmente direitos de aposentadoria. Né, essas duas grandes pautas aí vão marcar essas últimas manifestações dos últimos 2 anos, né, mas também, assim, pegando numa visão mais ampliada da última década, que vão culminar, sem sombra de dúvidas, Ramon, nesse movimento da Constituinte. Né? Primeiro você tem ali um plebiscito, né, em outubro de 2020, né, você tem um plebiscito justamente para, né, consultar a população chilena para uma nova constituinte, né, da necessidade de uma nova constituinte, de uma reforma do Estado chileno através dessa constituinte, e assim, foi um plebiscito, né, apoiado essa mudança por
se pensar um novo Estado, né, no Chile, apoiado por quase 78% dos eleitores, né? Então, isso mostra um descontentamento e uma necessidade de alteração do Estado chileno apoiado pela sua população. E isso, com certeza, né, é reverberado nessa nova tentativa de um plebiscito, né, de uma nova Assembleia Constituinte, e marcado justamente pela busca desses novos direitos. Né? Então, assim, eu creio que ao longo da nossa conversa a gente vai tocar um pouco mais nessas questões, mas as pautas que emergem como centrais na organização dessa nova Constituinte, elas, sem sombra de dúvidas, elas nascem nessas movimentações, nesses protestos, né, dos estudantes, da juventude e dos trabalhadores chilenos. Lucas, acho que isso fica muito claro na hora que a gente vê o resultado do plebiscito, né? Que teve aí 78% de aprovação e uma participação recorde, né? Acho que isso ilustra muito bem as ansiedades do povo chileno, né? Assim, é importante lembrar, Ramon, que no Chile, né, o voto não é obrigatório, né? Então, assim, a gente tem uma questão aí que é um histórico de não participação popular, né? Mas se a gente pega esse plebiscito que decidiu, né, sobre a implementação de uma nova Constituinte, você tem até um grande momento na história chilena de participação política considerável, né? Você tem 51%, né, mais ou menos assim, de participação da população. Na votação que definiu quem iria participar da Assembleia Constituinte, por exemplo, a gente tem em torno de 40%. Então, assim, realmente você tem uma manifestação importante, né, dos chilenos em querer ter uma nova Constituinte, se repensar o Estado e se repensar, né, como que a sociedade chilena vai se estruturar com essa nova Constituinte. Lucas, para a gente aqui, né, fica meio difícil conhecer o contexto latino-americano, mesmo pela cultura brasileira, né? A gente não se considera muito latino-americano. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o contexto do Chile aliás, como o Chile se apresenta nesse contexto latino-americano, né? Nesse contexto de bloco sul-americano. Como que o Chile se apresenta? Assim, Luiz, é super interessante essa pergunta, porque os próprios chilenos também têm uma percepção um pouco também descolada desse pertencimento, digamos, latino, né? Assim, pela própria estrutura geográfica, pela própria tradição comercial chilena. O Chile também, digamos assim, é um estado que, né, até se fala muito que está muito mais projetado para o Pacífico do que para a América Latina. Isso é interessante, né, assim, da gente pensar pela própria característica comercial chilena, né, o Chile sempre teve voltado para uma exportação de metais, principalmente do cobre. Então, assim, é uma economia que sempre teve muito mais projetada para fora da região do que para a própria região. Mas o Chile, ele tem uma trajetória histórica muito interessante. Uma de um prisma intelectual, né, que assim, a gente tem um processo de formação de uma elite intelectual latino-americana muito interessante no Chile, né, ali principalmente, né, no Parque Universitário Chileno, que eu acho que é importante colocar isso, mas o Chile, ele tem uma trajetória que é bem marcada e bem característica, porque ele fica como, digamos, um grande laboratório, né, do neoliberalismo na região, né, principalmente durante o governo Pinochet. O Estado chileno vai ser o grande modelo dessa forma de organização política,
econômica, social, que a gente comumente chama de neoliberalismo. Então, desde o governo Pinochet, você tem toda uma estruturação do Estado chileno sobre essa ótica. E o que é essa ótica? É justamente um Estado mínimo que vai garantir ali direitos muito superficiais para a população, voltado muito mais para uma lógica do mercado, muito mais para uma lógica comercial, e com isso, em contrapartida, você tem uma formação de um Estado também muito desigual, onde você tem uma elite econômica, uma elite política muito forte, muito rica, o próprio presidente, o próprio Piñera, hoje, ele é uma ilustração disso, ele é um grande empresário, um dos maiores empresários chilenos, e, em contrapartida, você tem uma população muito empobrecida, assim, uma população sem direitos, sem acesso a esses direitos, assim, se a gente pega o Estado chileno, no Estado chileno não é nem garantia básica o acesso à água, não é garantia o acesso à educação, não é a garantia de acesso a alguns direitos trabalhistas, Então, assim, o Chile, por mais que ele tenha sido esse laboratório, e muitas das vezes é, inclusive, colocado como esse grande Estado, o Chile é um Estado desenvolvido, o Chile tem uma estabilidade institucional muito louvável, o Chile é uma potência econômica, um país com grandes exportações, com um comércio internacional muito pujante, mas é uma sociedade muito desigual, assim, as pessoas não têm acesso à educação, as pessoas não têm acesso a serviços básicos de saúde, de saneamento, e questões aí que também passam pelo um final de um ciclo de trabalho, não tem acesso à aposentadoria, não tem acesso a essas estruturas que o Estado tem. E são justamente nesses pontos, Luiz, que vão entrar todo esse debate, que vem permeando aí essa refundação do Estado chileno. Então, assim, se a gente for pensar num contexto latino-americano, o Chile, sem sombra de dúvidas, foi o grande modelo desse Estado neoliberal, que foi implementado na região como um todo, mas também agora é muito interessante porque vem sendo justamente também uma ilustração do fracasso, do questionamento, da contestação desse próprio Estado para se pensar uma nova possibilidade de Estado aqui na região. Então, eu acho que, assim, para a gente contextualizar o Chile na América Latina, eu colocaria ele como mais ou menos nesse cenário. Professor Lucas, dando sequência aí nesse conhecimento, nesse aprofundamento sobre o Chile, falamos bastante aí do neoliberalismo, e sempre fica uma pergunta se a gente pode pensar que existe uma influência muito forte no Chile dos Estados Unidos. E se existe, em que aspectos? E nos últimos anos, com todas as reviravoltas que aconteceram nos Estados Unidos na questão política, isso impactou, isso repercutiu no Chile também? Eu acho que quando a gente pensa em influência do governo dos Estados Unidos na região, eu acho que isso é uma condição para todos os estados latino-americanos, uma condição tanto de agora, mas também uma condição histórica, A gente não dá para pensar em política, em relações internacionais latino-americanas, em políticas externas dos estados latino-americanos, sem a gente considerar os Estados Unidos nesse cálculo, tanto no sentido de distanciamento dos Estados Unidos, como até mesmo como aproximação à potência, digamos assim. Sem sombra de dúvidas, o Chile é um dos
dos países que tiveram maior influência, né, do governo dos Estados Unidos, justamente por ser essa vitrine do modelo neoliberal estadunidense, né? Assim, você tem aí nos seus decisores, né, naqueles que pensaram esse Estado, muito o que a literatura chama lá dos Chicago Boys, né, dos economistas, dos tomadores de decisão da escola de Chicago, né, que foram depois também reverberados, foram também ocupando espaços da política internacional, como o FMI, né, que também acabam sendo aí instituições que acabaram reforçando essa estrutura do Estado chileno. Né? Então, assim, sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos têm uma influência muito grande, né, na política internacional latino-americana, não dá para você desconsiderar, né? Mas, assim, esse processo, Franciele, não dá para a gente colocar como um processo, digamos, único ao longo da história, né? A gente vai variando justamente em função das forças políticas que ora estão no governo chileno, ora estão no governo, né, dos Estados Unidos, uma maior aproximação ou um maior distanciamento, né? Mas, assim, sem sombra de dúvidas, agora, né, você tem um outro tipo de cenário político, econômico, né, das relações internacionais entre América Latina e Estados Unidos, né, principalmente agora por conta, né, do governo Biden, principalmente agora pelo cenário, né, da pandemia, né, principalmente por um cenário agora que se propõe a uma articulação muito mais multilateral a partir das organizações internacionais. Então, sem sombra de dúvidas, você tem algo que altera, mas pensando assim nessas pautas, né, que surgem da Assembleia Constituinte chilena, eu diria que são pautas de ordem doméstica, né, que emergem ali no cenário político chileno, né, no cenário político internacional, interno ali do Chile, muito mais do que pautas que seriam de influência, né, de uma política internacional ou uma mudança no cenário político estadunidense que tenha alterado algo, né, internamente ao Chile. Lucas, aí continuando nesse papo sobre essas relações, né, entre os países, né, esse processo de interconexão, né, puxando aqui para a nossa América Latina, esse modo de transformação que a gente observa no Chile hoje, que está agora resultando nessa nova Constituição, que é uma transformação aí nos fundamentos desse país, né, a gente consegue enxergar outros exemplos aqui na América Latina? Como é que isso pode reverberar aqui na América Latina, né? Eu acho que tem dois movimentos aí que são importantes que são movimentos complementares, mas eu acho que são movimentos um pouco distintos. São as reformas do Estado, né? Assim, o Chile, ele foi no processo, né, de transição democrática, com o final da ditadura militar e com o final do governo Pinochet, o Chile não teve um processo de transformação do Estado igual assim a gente teve em outros estados, né? Por exemplo, o caso brasileiro é um caso desse, né? No final da ditadura militar no Brasil, você tem uma Assembleia Constituinte que vai formar uma nova Constituição e que vai reformar o Estado brasileiro, né? Vai reformar esse Estado. Isso é acompanhado por vários estados na região. E no Chile você não tem esse movimento. Então, assim, se a gente for pensar, essa Assembleia Constituinte, ela é um movimento tardio desse ciclo de democratização ou de redemocratização na região. Eu acho que esse é um primeiro ponto e um ponto mais, assim, com uma
amplitude histórica maior, né? Porque justamente é um processo, é um dos últimos estados, ou o último estado que vai tirar um pouco, vai, né, pelo menos a proposta é essa, que se refunde um estado que era muito reflexo dessa ditadura latino-americana que foi implementada aí na década de 60, década de 70, na região. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que um segundo ponto, Ramon, é interessante de pensar, que são as disputas eleitorais, as disputas políticas que emergem desse contexto chileno, que aí eu acho que tem algumas características também importantes de serem contextualizadas na América Latina. Aí eu acho que, aí como um todo, é bem reflexo disso. Né? Assim, se a gente for pensar na própria formação dessa Assembleia Constituinte, a gente tem votos que são votos antissistema, né? E assim, votos antissistema seriam votos antipartidos tradicionais no Chile, né? Quando a gente pega a composição ali dessa nova Assembleia, a gente tem ali como um grande grupo que perdeu o acesso, que perdeu o poder, foram os partidos tradicionais, tanto da esquerda, quanto da centro-esquerda, também quanto da direita chilena. E isso, pelo menos no meu entender, é um movimento que vem ocorrendo como um todo na América Latina, justamente de contraposição a essas forças mais conservadoras, né? Então, assim, a gente tem a derrota do Macri na Argentina, né, pelo Alberto Fernandes, a gente tem o retorno do MAS na Bolívia, a gente tem agora, né, no Peru, uma eleição bem competitiva, concorrida entre, né, dois partidos, um mais à esquerda e o outro bem atrelado a uma ditadura, né, peruana ali com a Keiko Fujimori. Então, assim, e que acaba perdendo. Então, assim, são movimentos que na região, de certa maneira, né, têm alterado essa lógica da política, né? Então, assim, não é um movimento único exclusivamente do Chile, ele é um movimento que vem ocorrendo, né, na região como um todo. E só para pontuar, eu acho que não vai, assim, há inclusive propostas para caminhar nesse sentido, né, de uma formação de um Estado mais plurinacional, que vai inclusive acompanhando também uma reforma do Estado boliviano, do Estado equatoriano. Eu acho que não vai caminhar muito para os dois modelos de Estado. Eu acho que o modelo chileno de Estado, que vai ser refundado aí na Constituinte, ele vai ser outro, vai ser um movimento aí com características únicas, e eu acho que muito em função do próprio tempo, né, das próprias pautas que estão sendo colocadas agora na eleição, né, nesse movimento político chileno. Então, eu acho que, assim, se a gente for pensar, né, numa figura, numa foto, uma grande fotografia latino-americana, eu acho que sim, eu acho que você tem aí movimentos interessantes no Chile que podem reverberar e que também são, né, influenciados por outros exemplos na América Latina. Professor Lucas, sobre a votação para a composição da Assembleia Constituinte, quais foram as principais mudanças, principalmente em relação à representatividade? E o que a gente pode esperar desse novo documento que será elaborado em relação a isso? Eu acho que, assim, as duas grandes vitórias, antes mesmo da Assembleia Constituinte ter sido eleita, foram dois princípios que guiaram a formação desses constituintes, né? Eu acho que, assim, o primeiro foi um movimento único, né, que foi garantir a paridade
de representação entre homens e mulheres, né? Assim, muitos lugares, né, no Brasil, você tem uma suposta política de paridade, uma suposta política de representação, né, feminina na política, mas muito mais nos candidatos, nas listas que são formadas pelo partido, do que propriamente nas vagas. E na Assembleia Constituinte, né, foram garantidas vagas às mulheres de uma forma paritária, né, foram garantidas 45% das vagas deveriam ser compostas por mulheres. E isso, Roberto, é bem legal, porque assim, você altera, inclusive, uma lógica interna à disputa, né? Porque, assim, se a gente for pensar nas cotas de representação feminina na política, muitas das vezes, que no caso brasileiro é muito marcado por isso, né? Se mulheres como laranjas, né, para cumprir aquela cota ali do partido, o partido não investe em recursos, não investe em campanha, não investe, né, não tem o trabalho e o desenvolvimento ali da máquina eleitoral para essas mulheres. E como no Chile você garante a essas mulheres, né, de fato, a representação nas vagas, você começa a ter uma mudança interna aos partidos, que é justamente isso, olha, a gente precisa também garantir condições para que essas mulheres também sejam eleitas. Então, eu acho que, assim, isso, para mim, é uma inovação institucional muito interessante no Chile, nessa Assembleia Constituinte, que é garantir essa paridade, né, nas vagas dos constituintes. E, com certeza, isso vai refletir nas políticas e nas formas decisórias, né, que as novas políticas, que esse novo Estado vai ser pensado na política chilena. Eu acho que mais para frente a gente entra, né, nessa discussão propriamente, mas isso, para mim, sem sombra de dúvidas, é um elemento central. E o outro elemento central é a garantia, né, de representação dos povos originários, né, da população indígena, da população originária chilena. A gente tem ali, né, são 155 constituintes. Dessas 155 cadeiras, você tem uma reserva, né, de 17 cadeiras para os povos originários. Então, também você garante a representatividade desses povos, né, nessa Assembleia Constituinte, não só como, né, uma Assembleia, uma representação a partir do voto, né, a partir somente, né, se o representante indígena é eleito a partir daquele grande globo, daquela grande massa de possíveis eleitores. Então, eu acho que, assim, se a gente for pensar nessas duas estruturas de representatividade na Assembleia Constituinte, para mim, é um grande ponto de partida diferenciador da política chilena, né, que com certeza vai gerar políticas, formas de se pensar o Estado muito diferentes se essas próprias, né, práticas que garantiram essa representatividade não existissem. Então, sem sombra de dúvida, você tem essa alteração e, com certeza, isso vai ter um reflexo muito grande, Roberta, nas políticas que vão ser colocadas ali nesse novo Estado chileno. Lucas, eu tô com medo de parecer repetitivo, porque você já falou agora, né? Eu queria conversar, né? Queria perguntar, justamente, esse novo contexto, né? Essa nova Assembleia Constituinte com representatividade feminina, com representatividade dos povos originários, tal, ela tem um grande potencial de ser mais moderna, mais democrática, mais de encontro aos anseios da população. Mas, assim, esse potencial, assim, a gente não sabe como é o contexto chileno, mas, assim, com candidatos independentes, tal,
há um potencial de mudança, há um potencial de realmente ser uma Constituição mais democrática, mais popular. Eu queria entender, porque realmente a gente não sabe esse contexto chileno, e assim, eu sei que eles têm que conseguir 2/3 para aprovar as emendas, tal, mas assim, no geral, esse pessoal mesmo... há uma renovação nessa Assembleia, né? Mas a renovação nem sempre quer dizer mudança. Aí a minha pergunta vai por essa linha. Essa renovação, ela promete mudanças substanciais na Constituição? Luiz, acho que você tocou num ponto que é central para a gente entender justamente como que essa efervescência, né, toda essa novidade, essas pautas, elas vão ser transpostas em política. O grande receio, né, para você que se tinha, né, para que essas novas práticas, essas novas demandas, esses novos direitos não fossem implementados, era que principalmente os grupos mais conservadores alcançassem ali um número, né, que fosse capaz de barrar ou fosse capaz de vetar essas políticas na Assembleia. E é importante, inclusive, o resultado da formação, né, quando a gente olha quem são os constituintes, quais são os grupos que estão em volta desses constituintes, que vão compor essa nova Assembleia, é super importante, por quê? Porque a direita, né, que era, inclusive, esperada pelos analistas, pela população chilena, como os atores de veto a essas políticas, né, mais progressistas, mais democráticas, eles não alcançam esse 1/3, né, eles não são capazes de alterar ou de vetar políticas democráticas, políticas vindas, né, desses grupos feministas, dos povos originários, do que a gente está chamando aí de uma esquerda renovada, de uma nova esquerda chilena. Então, há um potencial muito grande, né, pelo fato de você não ter atores de vetos contrários a essas políticas no processo eleitoral chileno, né, no processo da formação da Constituinte, né. Então, se tem uma expectativa muito grande, né, que justamente por você não ter esse veto a essas políticas, você tenha uma possibilidade muito real mesmo, né, de que essas políticas mais democráticas, mais progressistas, alcancem justamente o Estado, né, chileno nessa nova Constituinte. Então, por exemplo, falo de forma muito concreta, você tem já, né, assim, é um processo que vai demorar ainda um tempo, né, o prazo para a Constituinte apresentar essa nova Constituição são 9 meses, prorrogável por mais 3 meses, né, então, 1 ano, a gente vai ver o resultado disso, de fato, daqui 9 meses, 1 ano, mas, assim, você já tem circulando, né, na política local, entre os próprios constituintes, propostas que são bem interessantes e que demonstram muito essa mudança, essa alteração desse tipo de Estado. Então, por exemplo, você tem marcado nesse processo, né, de formação desses novos constituintes um movimento feminista muito forte. Isso está sendo reverberado, ou, né, provavelmente vai ser reverberado na Constituição, na garantia de uma equidade salarial entre homens e mulheres. Então, muito provavelmente, você vai ter um elemento disso na pauta, né, da Assembleia, né, na hora de se formar essa nova Constituição. Você tem, por exemplo, a possibilidade real de transformar o Chile num Estado plurinacional. Você tem a possibilidade real de incluir pautas mais voltadas à proteção do meio ambiente.
né? Então, assim, por mais que, a princípio, a gente sempre tem, né? E eu acho que nesses tempos está sendo muito difícil a gente ser otimista, né, com qualquer grande mudança que possa ser mudanças para garantir mais direitos. Eu acho que justamente no Chile tem essa possibilidade, né, de garantir esses direitos, porque são justamente os grupos que foram eleitos para serem os novos constituintes estão vindo com essas pautas, e de fato, eles são maioria, né? Os grupos que seriam mais contrários a essas pautas, eles perderam, né? Eles não são minoria, mas não têm essa capacidade, Luiz, de vetar. Então, eu acho que tem, sim, uma possibilidade, né, de alteração concreta mesmo, né, de garantia concreta mesmo desses direitos, principalmente esses direitos mais, né, voltados a questões ambientais, a questões de equidade e paridade, né, de gênero, e principalmente a formação, assim, de um Estado mais voltado ao que a gente chama, né, de um estado de bem-estar social, né, com essas garantias de acesso à educação, acesso à saúde, acesso a direitos trabalhistas. Então, eu acho que, de fato, tem aí um potencial de transformar o Estado e a sociedade chilena, né, mais progressista, mais democrática, mais atenta a essas novas pautas dos direitos, né, desses novos direitos sociais que emergem aí na política, né, mundial como um todo. Professora, essa é a quarta Constituição chilena, né? E é a primeira que vai ser redigida por uma Assembleia Popular. Qual é o contexto da criação das constituições latino-americanas? Elas são mais ligadas aos governos ditatoriais ou são construídas de forma democrática? Jackson, a Constituição chilena, ela é uma, né, como eu falei antes, ela é o último resquício, né, ou assim, o mais importante resquício, não colocaria como último, mas o mais importante resquício do governo Pinochet. Né? Então, você reescrever essa Constituição, né, ela é importantíssimo, inclusive simbolicamente, por romper, né, com essa estrutura do governo ditatorial do Pinochet. Né? Então, eu acho que isso é muito importante na política chilena de agora. Lógico, assim, se a gente olha, né, o processo chileno como um todo, né, você tem vários processos ali de emendamento, de reforma daquela Constituição, mas ainda é uma Constituição redigida pelo governo Pinochet, né? Por exemplo, até as últimas eleições de agora, as eleições, né, dos últimos dias, os governadores eram indicados pelo presidente da República. Isso é muito resquício, muito marcado, né, de governos ditatoriais. Mas, Jackson, se a gente pensa, né, nas constituições latino-americanas vigentes, elas partem, sim, de um processo de construção democrática. Né? Aí, assim, a gente vai ter nuances de formação, tempos de formação e formas de formação distintas. Né? Se a gente pega o caso brasileiro a gente pode chamar de uma Constituição democrática, de uma Constituição popular, né? Mas que se a gente pega, por exemplo, os dois últimos grandes processos de refundação, né, através de novas constituições na América Latina, que são os casos bolivianos e o caso equatoriano, o processo é um pouco diferente, né? Mas, assim, o tempo também é diferente. Essas constituições equatorianas e bolivianas, elas foram reformadas ali na década de 2000, né, finalzinho da primeira década dos anos 2000. As constituições pós-ditadura, né, principalmente o caso da brasileira, que é uma das referências aí em modelos constitucionais, ela é reformada ali no final da década de 80, né? Então, os tempos também são diferentes.
Então, assim, mas sem sombra de dúvida, Jackson, assim, esses processos de criação de novas constituições latino-americanas, elas estão, sem sombra de dúvidas, marcadas por um processo de tentar refundar um Estado, ditatorial na região, ou pelo menos, distanciar ao máximo dessa forma de governo. Então, assim, a brasileira é assim, a chilena também, sem sombra de dúvida, é assim, Então, assim, a gente tem, com certeza, um processo aí legal, um processo, importante de acompanhar, justamente por isso, porque você tem, em tempos diferentes, práticas de refundação do Estado que tendem justamente a ampliar essa condição democrática, na região. E cabe, lógico, a gente entender esses processos muito em função dos tempos, que essas refundações ocorrem. Então, por exemplo, a Constituição brasileira, ela é formada num contexto político, econômico, social, muito distinto do que é agora no Chile, Mas, assim, são processos que sem menor questionamento estão buscando justamente essa construção de uma estrutura de governo mais democrática, sem sombra de dúvida. Professor Lucas, a gente puxou antes ali, quando falou dos Estados Unidos, e nós chegamos à conclusão que a pauta do Chile é muito mais interna e tudo mais, Fomos discorrendo sobre isso. Então, o Chile caminha para uma linha mais progressista, mais equilibrada. E a gente pensa e quer saber a respeito se essa nova Constituição do Chile, ela pode mudar a relação do Chile com os outros países latino-americanos, de que forma, e no caso do Brasil, como que pode ser esse cenário aí nos próximos anos? Sim, eu vou tentar, fazer aqui um exercício de futurologia com vocês. Me permitam fazer isso e, assim, se não ocorrer isso, é o fracasso de todo analista, de pensar no futuro. Mas, assim, o que eu acho, Frank, que pode ocorrer, na refundação desse Estado e da relação do Chile, com a América Latina. Assim, do aspecto formal da coisa, é importante colocar que isso é uma das, digamos assim, se a gente for chamar assim de cláusulas pétreas da Constituinte, chilena. A gente tem aí a manutenção, da República Chilena, mas um ponto interessante, que muitas das vezes isso está passando despercebido, nesse debate como um todo, é que você tem ali na Assembleia Constituinte a garantia, de que o Chile vai continuar cumprindo com todos os acordos, com todos os tratados, que foram assinados ali, ao longo dos anos. Então, isso se a gente pensa, no aspecto das relações internacionais, é muito importante porque para o sistema, para os seus vizinhos, para o mundo, uma certa manutenção, dos acordos políticos, dos acordos econômicos que foram acordados em tempos anteriores, Isso sem isso, eu acho que geraria uma desconfiança ou uma instabilidade para fora que foi interessante de ser colocado aí de pensar o Estado chileno. Mas, assim, a partir do momento uma reestruturação desse Estado, ou você tem uma intenção, de reformar esse Estado, porque, assim, também é importante colocar, pessoal, que essa Assembleia Constituinte, ela vai, ao final desses 9 meses, ela vai
apresentar uma proposta de constituição, mas essa proposta de constituição ainda ela vai passar por um referendo, por um plebiscito popular, né? Então, ela ainda precisa ser aceita ou não, né? Se ela for aceita, ela passa a ser a nova Constituição, e se ela não é aceita, volta-se com a Constituição, né, atual, com todas as reformas que está, e tudo isso é colocado, né, assim, não se reforma. Eu acho que muito provavelmente você vai ter essa aceitação, né, vai ter essa aprovação de uma nova Constituição. Mas, quando você altera essa Constituição, você altera, Fran, quem são os atores, quem são os grupos sociais, quem são, né, os grupos políticos que vão estar na nova política chilena. E, assim, essa Assembleia, ela demarca muito fortemente uma renovação desses grupos, né? Se a gente pega os grupos tradicionais, os grupos do sistema, né? Assim, essa direita que é muito marcada, né, pelo próprio Pinheira, ou até mesmo a centro-esquerda tradicional, esses dois grupos são grupos que acabam perdendo espaço. E com a emergência desses novos grupos políticos, com certeza, né, você vai ter uma mudança na política chilena que provavelmente vai ter um impacto em como que o Chile o Chile interage no sistema internacional. Então, assim, provavelmente, né, aí, por que eu falo que é um exercício de futurologia? Porque, assim, provavelmente essas nuances, essas práticas que vão ser, né, plasmadas, que vão ser colocadas nessa nova Constituição, provavelmente vão alterar a forma que o Chile se relaciona com o sistema internacional, se relaciona com a América Latina. Então, provavelmente, a gente pode ter, né, um impacto numa política externa, né, chilena, que vai alterar a forma que esse Estado se relaciona, né, com o sistema latino-americano, né, pode ser uma política externa mais com algumas questões de gênero. A gente pode ter o Chile, né, votando em algumas questões, né, em algumas pautas dessas questões que anteriormente não votariam. Então, assim, como se altera, né, toda a estrutura político-social do Chile, é esperado também que você tenha alterações no relacionamento do Chile com os outros países latino-americanos. Não dá para a gente saber, Franco, assim, pontuar questões específicas, né? Como que vai ser com o caso do relacionamento com o Brasil? Não dá para saber, né? Assim, provavelmente a gente vai ter que aguardar qual que vai ser o Estado, né? Como que esse Estado vai ser organizado, quais são as práticas, quais são as políticas, quais são, né, as grandes agendas que vão surgir nessa política chilena, e para a gente entender, inclusive, como que elas vão influenciar a atuação do Chile no cenário latino-americano, né, no cenário bilateral. A gente vai ver como que isso vai, né, acontecer. Então, assim, já fica aí uma possibilidade da gente se encontrar de novo aí para pós-constituinte, a gente tentar pegar, a partir dos grandes temas que vão surgir, temas que virão aí na pauta, como que isso pode influenciar, né, a política latino-americana, o relacionamento do Chile com o Brasil, do Chile com os outros países, do Chile com o mundo. Eu acho que aí também é até uma coisa para a gente ir acompanhando nesse tempo. Mas é isso. Lucas, eu vou interromper aqui, cara, porque eu fiquei com uma dúvida grande, assim, agora a gente já ia para o encerramento, eu cortei a frente do Ramon aqui, porque, assim, a gente sabe que essas discussões políticas são discussões de
são discussões que levam tempo e que as pessoas precisam se adaptar. A minha pergunta é mais ou menos na linha assim, a gente conseguiu, né? Os chilenos constituíram uma nova Assembleia Constituinte, mas essa Assembleia, ela vai conseguir fazer mudanças radicais, assim, por exemplo, transformar o Chile desse estado mínimo num estado de bem-estar social? Ou essa vai ser uma transição a longo prazo? Assim, porque a questão da educação, a questão da seguridade social e também pautas mais polêmicas, por exemplo, o aborto, essas coisas assim. Há possibilidade de haver uma mudança radical assim a curto prazo, ou, a exemplo do que a gente tem visto, né, será uma mudança mais gradual? Qual que é a sua análise disso? Eu acho que, assim, Luiz, a gente tem dois tempos que são diferentes, que um é de você, assim, garantir o direito no aspecto constitucional da coisa, né? Assim, você fazer uma Constituição, colocar ali uma série de direitos, uma série de princípios que vão guiar a estrutura daquele Estado. Eu acho que isso, não vai, é algo que vai ser colocado nessa nova Constituição chilena de fato, porque assim, os atores que estão disputando as narrativas, estão disputando, né, a política dessa Assembleia Constituinte, eles estão vindo em peso com essas pautas. Então, muito provavelmente, isso vai estar nessa Constituição. E os atores que seriam capazes de barrar isso, eles não têm essa capacidade, né? Então, é muito mais provável que tenha... Aí, lógico, né? São 9 meses para a gente ver aí como que isso vai decorrer. Mas esses grupos, né, esses independentes, essa nova esquerda, esses novos grupos, né, que estão vindo aí justamente com essas novas pautas desses novos direitos, é bem provável que, de fato, isso fique garantido na Constituição. O outro tempo, Luiz, é o tempo de você transformar esses direitos em políticas efetivas, né? Assim, a gente sabe muito bem, no próprio caso brasileiro, né? Assim, de que algumas garantias constitucionais, elas levam um tempo, né, da própria política, do próprio Estado, formar aquela política pública, os instrumentos daquela política pública, né, as estruturas burocráticas, institucionais, que transformem a política, a lei e a Constituição em uma política, ela demora um tempo, né? Mas, assim, o primeiro passo de qualquer política, de qualquer transformação política, é você garantir isso no âmbito constitucional. Tendo essa garantia no âmbito constitucional, eu acho que, assim, não colocaria num curto prazo. Assim, isso não vai ser um processo que, em um ano, a gente vai ter, sei lá, uma nova aposentadoria, um novo sistema previdenciário, um novo sistema de educação. Assim, creio eu que no médio prazo, Luiz, assim, com certeza, se você tem isso plasmado na Constituição, é bem provável que você tenha isso ao longo do tempo, né? Assim, não vai ser provavelmente não vai ser o melhor, não vai ser o perfeito, porque o tempo da política, o tempo de se implementar uma política pública, ele é um pouco diferente de um tempo assim no qual a gente está vivendo agora, que é discutir quais direitos vão compor o rol, né, de direitos desse Estado nacional. Então, assim, se a gente pega o caso brasileiro, a Constituição brasileira é de 88, né? A gente ainda discute no Brasil, né, melhorias dos serviços públicos, né, melhoria, né, daquelas garantias constitucionais, mas a gente também só consegue discutir, por exemplo, melhora do SUS,
melhora da educação pública, se a gente tem, né, algo que garante isso, para que isso seja implementado na Constituição. Então, eu acho que, assim, a gente sempre fica mesmo, assim, com isso. Poxa, beleza, pô, vai ser legal, vai ser uma coisa que vai alterar, mas será que essa mudança, ela vai acontecer no curto prazo? No curto prazo, eu acho que não. Eu acho que o curto prazo é justamente a Constituição, né? Mas eu acho que é importante justamente por permitir mudanças no médio, no médio, no longo prazo aí na sociedade chilena. Massa, Lucas, agradecemos demais aí tua participação, tua parceria de sempre, cara, acho que o papo foi muito bacana. Cabe a gente observar, né, atentos aí aos próximos passos que a ação chilena vai dar. Eu acho que é isso, eu acho que tem muita coisa ainda que dá, pô, a gente não sabe como que esses independentes vão se comportar, a gente não sabe ainda, né, quais são as pautas que vão, de fato, né, pô, emergirem aí, o que vai ser colocado. Processos de constituintes, eles sempre são muito difíceis, né, porque aparecem muitas coisas, muitas propostas, e, pô, o pessoal tem que meio que adequando ali o que entra, o que não entra, o que vai ficar, o que não vai ficar. Mas, assim, é um processo legal, cara. Eu acho que é um processo bem... Pô, ainda mais, assim, no cenário que a gente está, pô, é um cenário bem esperançoso para a gente que gosta, né, de política, que gosta de gente, né, que gosta de ter direitos. Eu acho que é algo que dá um fôlego, assim, para a gente. Mas é isso, gente. Sim. Fico à disposição. Obrigado pelo convite. Pessoal, lembrem-se de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas, curtirem o canal da UNILA e fiquem também à vontade de enviarem perguntas, né, que ficaram aí, não foram respondidas. Fico aí à disposição, né, para responder qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem.